internet, meu nome é Ana e bem-vindos ao meu canal! Imagino que a essa altura do campeonato vocês já tenham visto uma das melhores animações do ano, que foi Arcane. E se você ainda não assistiu, então vai lá assistir e depois volta aqui, tá? Não esquece de mim, não. Mas se você não assistiu, Arcane é uma animação feita pela Riot. Dá pra dizer que é feita pela Riot ou é feita pela Netflix? Feita pela Riot com Netflix. E é canônico, já está sendo considerado canônico. Inclusive, foi tão boa que já está marcada a segunda temporada. Então, assim, acho, só né, sugestão assim, vai lá assistir, vale a pena, é legal. É uma animação muito bem feita, inclusive. Porque eles conseguiram misturar muito bem, de um jeito muito maravilhoso, a animação 3D com a animação 2D. E, cara, você não percebe que existem realmente essas diferenças. Parece que eles conversam muito bem. E não foi diferente, eu fui ver e me apaixonei, eu adorei tudo. E, infelizmente, ainda não posso fazer cosplay de absolutamente todos os personagens, até porque eu não tenho dinheiro suficiente. Já passamos da Black Friday, já passou pelo 11/11 também. Então, assim, não tenho muito dinheiro, não. Eu quero esperar um pouquinho para poder comprar mais coisas de cosplay. Mas eu não posso deixar passar que essa animação é muito boa, temos que ressaltar, temos que né, alavancar ela um pouquinho mais do que ela já é alavancada, né, normalmente. E então, enquanto os cosplays ainda não vêm, que inclusive eu tenho um planejado aí, vai rolar em algum momento, que aí quando chegar eu vou fazer vídeo aqui no canal, vai ficar muito legal, juro pra vocês que vai ficar muito legal. Mas enquanto esses cosplays ainda não chegam, a gente se contenta e brinca um pouco com as maquiagens. E é pra isso que eu tô aqui fazendo esse vídeo, que eu vou vamos deixar aqui bem claro também, tentar fazer a maquiagem que se pareça com o 3D usado no Arcane, mais especificamente pra Jinx, porque eu percebi que tem muita gente que vai querer fazer esse cosplay, muito provavelmente não vai ter muita ideia de como fazer a maquiagem. Então eu vou tentar voltar esse projeto aqui todinho, essa maquiagem toda, para a Jinx, que é uma das personagens principais. Mas se dependesse assim de mim, esse canal aqui ia virar todo sobre Arcane e que eu faria cosplay de literalmente cada um dos personagens. Mas aí precisa de dinheiro, não tenho tanto assim, então nos contentaremos. Mas enfim, deixa de enrolação, vamos pro vídeo, por favor? Vamos! Ok, primeiro de tudo vamos hidratar aqui a pele, porque, né, precisamos ter uma pele bem hidratada para poder fazer as coisas depois. E eu vou passar um primer para que nada do que eu passe depois saia do lugar. Que fique tudo bonitinho, né, perfeito, assim, e com a cara sem poros. E aí eu decidi passar alguns corretivos coloridos na cara, principalmente na parte das olheiras e em algumas partes que estavam um pouquinho mais vermelhas no meu rosto. Só que em retrospectiva eu vi que não precisava realmente tapar as minhas olheiras, porque a Jinx tem umas olheiras muito bem pronunciadas, tanto que eu vou até usar a maquiagem para enfatizar ainda mais, então nem tinha tanta necessidade assim. E aí depois eu fui passando uma base com uma esponjinha, espalhando, dando leves batidinhas pra que ficasse com uma base. Eu passei a base pra ficar uma base bem nivelada. Com uma sombra um pouquinho mais escura que o meu tom de pele, eu vou passar tanto no côncavo quanto na parte de baixo dos meus olhos. E também vou fazer um rápido rascunho de onde que eu vou querer passar as sombras mais escuras, de onde eu vou querer fazer o contorno do meu rosto, assim como o rosto da Jinx. Como, por exemplo, nos ladinhos do nariz, no cantinho interno dos olhos. E também vou usar essa mesma sombra para enfatizar ainda mais as olheiras, porque ela tem umas olheiras muito bem pronunciadas. Só um pouquinho dela, bem de leve, entre as minhas sobrancelhas para tentar dar um ar mais de mal. E também vou passar no queixinho. E para deixar essa sombra um pouquinho mais suave e mais uniforme com o resto do meu rosto, eu vou usar um pincel bem fofinho e vou espalhando ele bem aos pouquinhos, esfumaçando bem de leve. Até para não ficar tão demarcado assim. Mas também, se você quiser, você pode muito bem não espalhar e deixar tudo muito bem concentrado. Também fica muito legal.
E agora, com uma sombra mais escura, eu vou passar tanto na parte de baixo quanto no côncavo dos meus olhos e vou destacar também algumas áreas que eu quero jogar, vamos dizer assim, mais para trás, vou deixar mais definido no contorno, como por exemplo os cantos internos dos meus olhos, os ladinhos do meu nariz e o meu queixo. E de novo esfumo um pouquinho com um pincel felpudinho. Mas aí eu fui percebendo que era para eu deixar um pouquinho mais escuro, então eu usei de novo a mesma sombra com um outro pincel tão fofinho quanto o anterior e fui passando de novo quase nos mesmos lugares, mas também passei na minha pálpebra inteira para deixar ela ainda mais destacada, vamos dizer assim. Com um lápis marrom, eu passei ele na parte de baixo dos meus olhinhos e usei aquele primeiro pincel para fazer uma esfumaçada nesse marrom. Já para a parte de cima, eu fiz um leve, quase nada, pequenininho, gatinho. E também delimitei a parte de cima dos meus olhos, tentando entrar no personagem. Para fazer as belas sobrancelhas arqueadas da Jinx, eu vou usar essa sombra pretinha e vou preencher a minha sobrancelha todinha. E para deixar as sobrancelhas ainda mais parecidas com as da Jinx, eu vou deixá-las ainda mais arqueadas, dando um pouquinho mais de sombra para a parte do arco delas. E eu vou deixar o canto interno um pouquinho mais quadradinho. E no canto mais interno ainda, eu vou fazer um traço para cima para tentar destacar um pouquinho mais a carranca. E porque eu acho que eles fizeram isso para parecer como se fossem uns fiozinhos de sobrancelha soltos. E aproveitei um pouquinho da sombra do pincel e passei tanto na parte de baixo quanto na parte de cima dos meus olhos. De novo tentando entrar no personagem. E aí eu decidi pegar o contorno para fazer o contorno do meu rosto, ou seja, na parte externa do meu rosto, e 2, para deixar um pouquinho mais suave a transição entre as sombras mais escuras que eu passei antes. E aí eu percebi que eu não tinha passado ainda o corretivo, então eu aproveitei para passar logo, principalmente nos lugares onde eu queria trazer um pouquinho mais para frente, e tentando evitar onde eu já tinha passado o contorno. E espalhei tudo isso com toda a cama do fundo com a esponjinha. Mas infelizmente, por mais que eu tenha tentado, eu consegui cobrir algumas coisas do corretivo que eu passei antes. Então eu aproveitei, peguei um pincel bem fofinho e fui passando nos mesmos lugares que eu tinha passado antes as sombras para fazer o contorno do meu rosto. Ou seja, nariz, olheiras, queixo e por aí vai. Foi só aí que eu percebi que a Jinx tem algumas sardinhas, então para fazer elas, eu usei aquele mesmo lápis marrom que eu usei antes e fui passando de forma bem aleatória, fazendo algumas manchinhas no meu nariz e espalhando um pouquinho elas para a minha bochecha. E para deixar essas sardinhas um pouquinho mais suaves, eu peguei essa base em pó que eu tinha aqui e fui passando bem de leve com o pincel por cima. E eu usei esse batom cremosinho para usar como base para, na verdade, passar a sombra da cor exata que eu queria por cima. Até porque, infelizmente, eu não tenho essa cor exata de batom. Então, essa é uma técnica muito boa para achar o tom mais próximo do batom que você quer usar. E além disso, para deixar tudo muito bem selado e ter certeza de que esse batom não vai sair do lugar. Hora da máscara... Pera, tá do lado errado? Aí, pronto. Hora da máscara de cílios e eu vou passar tanto nos cílios superiores quanto nos cílios inferiores. E para fechar a maquiagem, é só passar um lápis branco na linha d'água e tá pronta a maquiagem. Agora você já tá pronta para sair explodindo coisas. Então, gente, é essa que é a maquiagem da Jinx. Eu tô me sentindo muito maliciosa. Eu adoraria ter trago, eu realmente esqueci da minha arminha que eu tenho em casa, exatamente, que eu tenho em casa, pra poder fazer, usar de própria aqui, piu, 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 piu.
Também aproveitei para estrear aqui essa lente nova, que, querendo ou não, ela não é tão saturada, vamos dizer assim, ela não é tão forte, o rosa dela não é tão vibrante quanto eu gostaria, mas, né, serve. E dei uma ajeitadinha aqui para fazer o topetinho dela da peruca, fazer as trancinhas tudo. Eu achei que ficou bonitinho. Eu, inclusive, adoraria fazer o cosplay dessa personagem, mas eu acho que, sei lá, não me identifiquei tanto assim com ela quanto eu gostaria. Apesar do que, pensando aqui, estamos prestes a entrar no verão. Vai estar um calorão. Um cosplay de Jinx é muito tranquilo, muito gostoso, muito arejado, inclusive. Hoje, por exemplo, aqui no Rio de Janeiro tá fazendo um calor danado. Por sinal, hidratem-se e passem protetor solar, por favor. E é isso. Espero muito ter ajudado você que tá querendo fazer esse cosplay. Se quiser ajuda com algumas coisas também, pode deixar aqui nos comentários que eu vou tentar ajudar. Mas enfim, muito obrigada por assistir esse vídeo. Um grande beijo e tchau!